Graça e paz, irmãos. Amém. Que bênção estarmos aqui celebrando ao Senhor mais um culto. Já tivemos uma celebração aqui hoje pela manhã. Ontem tivemos um casamento, 2 casamentos aqui simultâneos. Hoje pela manhã teve um culto muito abençoado de líderes. Hoje já tivemos um culto lá no Recanto também muito abençoado. E agora estamos aqui, graças a Deus, celebrando o nosso Deus mais uma vez. Feche os seus olhinhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante do Senhor, estamos te adorando, mas precisamos também da tua palavra, porque ela é pão para o nosso espírito. Nós nos alimentamos da tua palavra, ela traz revelação para nós, ela nos dá direcionamento, ela nos consolida na fé, ela nos purifica e santifica, nos edifica e nos torna parecidos com o Senhor, nos esclarece, nos faz romper com a ignorância, nos tira das trevas. Por favor, então, nos abençoe com a tua palavra, que a palavra que vamos receber agora, ela venha direto para o nosso espírito e cumpra teus propósitos na vida de cada um que está aqui, de cada um que está vendo esta palavra pela TV, de cada um que vai assistir essa palavra depois no site da igreja, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, já deu um abraço no irmão que está do seu lado? Dá um abraço nele. Que bom que você está aqui, irmão. Amém? Você pode se sentar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Começando no verso 15. 2 Reis, capítulo 6. Começando no verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Graças a Deus por isso. Que Deus hoje também abra os seus olhos para você entender coisas que vão fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Mais são aqueles que estão conosco. E quando os olhos do servo de Eliseu se abriram, ele viu muitos anjos, carros de fogo, cavalos de fogo que estavam cercando todo o lugar onde o profeta Eliseu estava. Que coisa boa é você saber, é você descobrir que Deus está te respaldando, que Deus tem um recurso poderosíssimo, que são os anjos, o exército de anjos dele, que ele é capaz de mobilizar para agirem em favor de pessoas aqui na terra. Que bênção! O profeta Eliseu era ferramenta de Deus em Israel. Aconteceu, irmãos, que o rei da Síria, o país que está lá em guerra já faz anos, todos os dias tem notícia da Síria. Lamentável, lastimável a situação que a Síria vive hoje, Síria e Iraque especialmente. Pois há muito tempo que a Síria tem problemas com Israel, desde o Antigo Testamento. Pois o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel, contra Israel. Acontece que todos os planos que ele fazia de atacar Israel
eram frustrados. Por quê? Porque era como se o rei de Israel tivesse um espião no meio do conselho do rei. Tudo que o rei discutia, pois o rei de Israel ficava sabendo. E naquele tempo não tinha, como é que chama aquele negócio de botar microfone escondido? Não tinha escuta, não tinha como grampear telefone, nem botar escuta dentro da sala. O rei não podia imaginar, mas como é? Quem é o espião? Quem é da minha equipe, quem é do meu exército, quem é dos meus generais, que está entregando os meus planos para o rei de Israel? Alguém revela para o rei da Síria o que acontecia. É que em Israel tem um homem, o profeta Eliseu. Ele tem o dom da revelação. Deus conta para ele tudo o que você fala. Deus conta para ele o que você vai fazer. E ele é que entrega para o rei de Israel o projeto, o plano. E assim o rei de Israel age e neutraliza teus ataques. É Eliseu que tem feito esse desserviço para nós sírios. Bem, sabendo disso, então o rei de Israel disse: eu preciso então matar Eliseu. Enquanto eu não matar Eliseu, eu não vou ganhar essa guerra. E é quando ele decide enviar um exército até Dotã, a cidade onde estava Eliseu naquela oportunidade, 20 quilômetros da capital, Samaria. Interessante, e Deus não avisou Eliseu que o inimigo viria? Não sei se avisou. Às vezes Deus faz questão de fazer surpresa para a gente. Mas o inimigo agiu com relação a Israel como costuma agir com relação a gente também. O inimigo tem a prática de trabalhar na escuridão. Foi durante a noite que o rei da Síria mandou cercar toda a cidade de Dotã. Durante a noite, porque crente à noite faz o quê? Dorme. E maligno, feiticeiro, faz o quê à noite? Malignidade. Nós gostamos do dia, porque à noite a gente dorme, porque no dia seguinte a gente vai trabalhar. Mas os malignos, eles gostam da noite, porque a escuridão cai bem nos seus maus feitos. Assim, de manhã, a Bíblia diz que quem acordou primeiro e saiu da casa foi o servo, o discípulo de Eliseu. Eliseu tinha discípulos, Elias teve discípulos. Discipulado é algo que vem lá do Antigo Testamento também. E foi o servo que viu que a cidade estava completamente tomada, cercada, e não tinha como sair de Dotã, porque o exército arameu, como são chamados também os sírios, o exército sírio, estava cercando toda a cidade. Ele então diz: meu Senhor, chama o profeta, o que nós vamos fazer? Estamos perdidos. Estamos perdidos. O que o moço, o jovem, aprendeu naquele dia, você precisa aprender também na sua vida. Deus respalda quem está comprometido com Ele. Deus respalda quem está comprometido com Ele. Elias diz para o moço que estava tão preocupado: não fique preocupado, tem mais conosco do que contra nós. Como assim tem mais? Maior é o número dos que estão conosco. Como assim há mais conosco do que contra nós? Eu só estou vendo soldados armados contra nós. Então o profeta disse: eu vou orar por você para Deus fazer você enxergar o que os olhos humanos não veem. E orou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele enxergue o exército de anjos que tem aqui. E quando Eliseu terminou de orar, os olhos do servo agora eram capazes de ver que, na verdade, o lugar estava tomado de anjos de Deus, de cavalos de fogo e carros de fogo. E aí ele fica tranquilo. Muitos anjos
há mais anjo do que soldados aqui nos cercando. Então, que bênção é você pensar que aqui na terra você pode ser alguém respaldado por Deus. Você pode ser alguém. Agora, pergunta para essa pessoa que está do seu lado: quem são as pessoas que Deus respalda aqui na terra? É qualquer pessoa? Deus respaldava Eliseu, sabe por quê? Sabe por que tinha tanto anjo cercando Eliseu? Porque Eliseu era 100% comprometido com Deus. 100% comprometido com Deus. Eu pergunto para você que está participando do culto aí pela TV, quantos por cento da sua vida você tem de compromisso com Deus? Quantos por cento? Você que está assistindo esse vídeo agora, quantos por cento da sua vida você compromete com Deus? Quando alguém pergunta para você, você é crente? Você responde o quê? Eu gosto de ir à igreja, quando me dá vontade eu vou. Eu respeito todas as religiões. Eu gosto. Mas não adianta gostar, pelo amor de Deus. Deus só respalda quem é comprometido com Ele. Comprometido com Ele, comprometido com Ele. Você tem que ser aliado de Deus. Por que os anjos de Deus estavam ali? Porque Eliseu era um aliado de Deus. Tinha um compromisso com Deus. Você também pode ter compromisso com Deus. Amém ou não amém? Se você for comprometido com Deus, Deus vai te respaldar. Se você for comprometido com o Deus de Eliseu, com o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, Ele vai te respaldar também. O que é ser comprometido com Deus? É você entregar sua vida para Deus e deixar Deus fazer o que Ele quiser. Quando você se entrega a Ele, deixa Ele te mover e deixa Ele te dirigir de verdade, Ele se compromete, Ele responde por te respaldar. Eliseu, ele trabalhava na fazenda do pai dele, junto com o pai e a mãe. Ele cuidava de uma parelha puxada por bois, um arado puxado por bois, de 2 bois que aravam a terra. Ele pilotava aquele instrumento agrícola. Quando o profeta Elias chegou na casa, na fazenda, a Bíblia diz que ele só colocou o manto. Elias colocou o manto sobre Eliseu. Eliseu já entendeu: Deus está me chamando. E ele disse para Elias: você me deixa eu me despedir dos meus pais? E Elias disse: pode ir que eu estou esperando. Ele foi, despediu-se dos pais, ofereceu um sacrifício para Deus em honra. E detalhe, o sacrifício que ele ofereceu para Deus foi dos animais que ele pilotava. Ei, irmãos, olha como ele se comprometeu com Deus. Tem pessoas que falam que estão comprometidas com Deus, mas deixam uma rota de fuga sempre aberta. Qualquer coisa eu fujo por aqui. Deixa uma passagem já comprada para fugir. Deixa uma porta já aberta com um caminho para poder escafeder-se. Sabe o que é escafeder-se? Fugir. E Eliseu, quando recebeu aquele manto sobre ele, ele aceitou o compromisso com Deus. E ele então implode o caminho por onde ele podia voltar atrás. O que ele era? Piloto do arado puxado por 2 bois, pelos bois. Pois ele então mata os bois, oferece sacrifício para Deus e dá um churrasco para todo mundo. Não sobrou nem chifre do boi. Implodiu a ponte. Não tinha mais volta para ele. Agora ele era 100% de Deus, para o que Deus iria fazer na vida dele. Por isso Deus o respaldou tanto. Pois Deus também tem como respaldar você, mas você tem que se comprometer com Ele, sim ou não? Diga: eu preciso ser comprometido com Deus. Sim, eu sei que você gosta de Deus. Eu sei que você curte o que Deus publica no Facebook, mas você precisa mais do que isso. Mais do que isso. Você precisa ser comprometido com Ele. Ele tem que ser o seu Deus,
e você tem que ser um servo dele. Amém ou não amém? Quando Deus chamou Abraão, e Deus disse para Abraão: você vá para a terra que eu vou te mostrar. 12:1 de Gênesis, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão foi, fez o compromisso com Deus, e a partir daquele dia era Deus quem o movia. Aí Deus diz: por que você então vai andar por onde eu vou deixar, por onde eu vou mandar? Eu farei de você um grande povo, eu tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, o que Deus falou para Abraão: você agora, sendo comprometido comigo, conte comigo, porque eu vou te respaldar. E não é só você, eu vou respaldar quem vier a partir de você. Teu povo vai ter o meu favor, por tua causa. Então você quer ter o respaldo de Deus? Seja comprometido com Ele. Comprometa-se com Deus. E se você tem compromisso com Deus, você pode cantar o cântico de vitória. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém ou não amém? E se Deus é por mim, quem será contra mim? Pois Deus é por quem? Por quem se compromete com Ele. Comprometa-se com Ele. Amém ou não amém? Seja um comprometido, um compromissado com Deus. É para estes que Deus designa tantos anjos para agirem em seu favor. Considere aqui na terra que você é uma pessoa comprometida com Deus. Você não é qualquer pessoa comum da terra, você não é um gentil da terra. Você é uma pessoa comprometida com Deus, exclusivo de Deus. Deus é o teu Deus e você é servo dele. Se for assim, você pode contar com o respaldo dele. Amém ou não amém? Se você crê nisso, dá um aplauso bem lindo para Deus. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Como que o profeta, respaldado por Deus, ele fazia discipulado. Você sabe que Eliseu foi discipulado por Elias durante pelo menos 7 anos, até que Elias foi levado para o céu e Eliseu assumiu o ministério. Agora você vê o texto falando que Eliseu estava ali com um discípulo. O discípulo ficou desesperado, porque o discípulo não tinha noção de como Deus estava respaldando. O discípulo não tinha olhos abertos para enxergar o sobrenatural. E foi o seu líder, Eliseu, quem orou a ele: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. Então, eis aqui um detalhe sobre discipulado. Quando você é discípulo, Deus usa o seu discipulador para abrir os seus olhos, para ampliar a sua visão. Você precisa se colocar debaixo de discipulado, para que Deus amplie sua visão. Deus respalda quem está debaixo de discipulado, porque Deus ouviu a oração de Eliseu e imediatamente abriu os olhos do discípulo dele, que teve a visão de tantos anjos, carros de fogo e cavalos de fogo. Seja discípulo. Amém ou não amém? Deixe Deus usar o teu discipulador, os teus líderes, para que você cresça na visão, para que teus olhos sejam abertos, para que você tenha discernimento ampliado, como Deus quer que você tenha. A partir daquele dia, a vida daquele discípulo nunca mais foi a mesma, porque ele passou a ter uma visão muito mais ampliada de quem é Deus e como Deus age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Os anjos estavam ali, e porque os anjos estavam ali, os sírios não puderam fazer nada. Os sírios ficaram cegos. Cegos no entendimento. Cegos no entendimento. Guarda isso, que eu quero falar sobre isso ainda hoje. Mas que bênção é saber que os anjos de Deus, eles agem aqui na terra. Que Deus manda seus anjos agirem em favor das pessoas comprometidas com Ele. Há vários textos na Bíblia que falam de anjos. Por exemplo, em Números 22, 31, o texto fala que Balaão, aquele profeta esquisito, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada.
Em Josué capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz que Josué estava perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. E essa pessoa se identificou no verso 14 de Josué 5, da seguinte maneira para Josué: eu venho na qualidade do comandante do exército do Senhor, um anjo comandante do exército de anjos. Pois Deus tem esses anjos, então, agindo desde muito tempo atrás. E com a igreja, o que os anjos fazem com a igreja? Faziam com Israel e com a igreja. Interessante. Muitos textos na Bíblia falam sobre os anjos. Há um texto em Lucas 16, 22, quando Jesus está contando sobre o rico e o mendigo Lázaro. E ele diz assim que o mendigo Lázaro morreu. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Olha que coisa interessante, quando você é respaldado por Deus, na hora da morte você tem anjos ali com você. Eu não sei quantas pessoas você já acompanhou passar por doença de morte, mas como é diferente você saber, quando você vê uma pessoa comprometida com Deus morrendo, e quando você vê uma pessoa que não tem Deus, não tem aliança com Deus morrendo. Como é diferente. Por que é diferente? Porque a Bíblia diz que quando um crente morreu, anjos estavam ali e o levaram para o lugar de descanso, para o lugar onde Abraão, Isaac e Israel também estão. Quando você é comprometido com Deus, você pode saber, nas lutas, Deus vai estar te respaldando. E até na morte, se você tiver que morrer, não vai ser nada assustador. Interessante, a Bíblia conta das mortes de crentes. Eu quero pregar um dia sobre como enfrentar a morte sendo crente. Sermão da semana que vem, que eu estou fazendo uma propaganda agora para você voltar. Como enfrentar a morte sendo crente? Porque a morte já está vencida, eu não tenho que ter medo de falar da morte. Se nós fôssemos supersticiosos, você ia bater na madeira 3 vezes, no mármore 3 vezes. A Bíblia fala de pessoas morrendo, mas sempre que um crente morre, tem algo glorioso acontecendo. Sempre tem um sobrenatural de Deus acontecendo. Sempre tem uma visão da glória de Deus. Sempre tem anjo de Deus na história. Porque assim é, Deus respalda na vida e respalda na morte quem é comprometido com Ele. Se você tem compromisso com Deus, Ele vai estar com você. Anjos vão estar com você todo o tempo, até o dia do seu passamento. Sim ou não? Graças a Deus. Por isso não tem que ter medo, nem da morte. Em Atos capítulo 5, 19, fala que os apóstolos foram presos e levados para a prisão. E diz assim, Atos 5, 19, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou os apóstolos para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Voltem para lá e continuem pregando. Meu Deus, um anjo foi na cadeia e libertou os apóstolos, os 11 apóstolos, ou talvez até 12. E cadê os soldados? E cadê os guardas? Dormiram, porque o anjo os pôs para dormir. Meu Deus, que poder é esse? E fez as cadeias abrirem. Outra ação dessa de anjo está em Atos 12, 6. Pedro estava preparado para morrer no dia seguinte. Ia morrer martirizado. Na noite anterior, Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Diga, entre 2 soldados. Ele estava dormindo entre 2 soldados que estavam algemados a ele. Olha aí o texto bíblico. Porque como eles já tinham experiência de que aqueles apóstolos costumavam fugir da prisão, então Pedro está lá preparado para morrer no dia seguinte. Então deixaram um guarda, ele dormindo com uma corrente ligando o braço dele no braço de um guarda do lado direito, o braço dele no guarda que estava do lado esquerdo. E os guardas não estavam dormindo, tinham que ficar acordados. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E ainda diz o texto, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Além de ter 2 dentro da cadeia, dentro da jaula,
da cela, acorrentados com Pedro. Do lado de fora da cela tinha mais soldados, na porta do cárcere. E pode saber que tinha mais soldados dentro do presídio. Verso 7, de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, acordou Pedro, colocou as sentinelas todas para dormir, as correntes caíram, a porta da cadeia abriu, todos os sentinelas dormiram, e Pedro saiu. Pedro confessou, ele achou que era um sonho. Ele só percebeu que era tudo real quando ele estava na calçada, do lado de fora. Como Deus conseguiu me tirar dessa situação? Um guarda acorrentado comigo do lado direito, um soldado acorrentado comigo do lado esquerdo, a porta guardada por outros soldados, porque querem me matar amanhã. Pois Deus intervém, um anjo do Senhor intervém, põe todos para dormir. E Pedro escapa, vai na reunião de oração dos crentes. Os crentes estavam orando por Pedro, mas não criam que Deus podia tirá-lo. Estavam lá orando, e Pedro bateu na porta da casa da mãe de João Marcos. Uma menina chamada Rhodes. Foi que ouviu Pedro, mas em vez de abrir a porta, foi avisar os irmãos que estavam em oração. Gente, Pedro está aí do lado de fora. Os irmãos estavam orando por ele, disseram, não é Pedro não. Ainda falaram para ela assim, deve ser o anjo dele. Ainda falaram, deve ser o anjo dele. Irmãos, a menina insistiu, era Pedro mesmo. Meu Deus, o que o anjo fez para tirar Pedro da cadeia foi um escândalo tão grande. Foi um escândalo tão grande em Jerusalém, que todos os guardas da prisão pagaram com a vida. Toda aquela guarda foi justiçada, era o termo que eles usavam. Porque não admitiam que um soldado negligenciasse e deixasse um prisioneiro fugir. Justiçaram todos. Por quê? Eles não podiam explicar como Pedro tinha fugido. É porque o anjo tinha agido. Meu Deus, como Deus é poderoso para respaldar quem é comprometido com Ele. Quanta coisa tremenda Deus pode fazer, mas faz na vida de quem? De quem é compromissado com Ele, de quem tem compromisso com Deus. Agora, vale a pena você viver sem compromisso com Deus? Quem te garante se você está vivendo por sua conta? Nessa terra tão difícil, ai de quem não tem compromisso com o nosso Deus. Ai de quem? Voltando lá em 2 Reis 6,18, a Bíblia diz assim, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor dizendo, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. No verso 20, a Bíblia diz que foi só quando Eliseu já os tinha levado para dentro de Samaria, que eles perderam a cegueira. Todo o exército dos sírios que estava ali para prender Eliseu ficou cego, é isso que o texto está dizendo? Cego? Como assim cego? Como assim cego? Eles não enxergavam mais? A Bíblia chama de cegueira. Mas não é que ficou cego de não enxergar mais. Eles ficaram com o entendimento bloqueado. Diga entendimento bloqueado. Ficaram embasbacados. Que poder é esse que anjos de Deus têm de agir nas mentes de pessoas, colocá-los para dormir e colocá-los também num estado de entorpecimento mental, de embasbacamento mental, bloqueando o entendimento. Pois os arameus vieram falar com Eliseu, e Eliseu disse para eles, pois não. E o comandante disse, nós estamos aqui para prender Eliseu. Ele disse, vou levar vocês até ele. Era o próprio. Eles estavam cercando a cidade, porque eles sabiam que Eliseu estava, sabiam onde ele morava, mas só que agora eles estavam embasbacados.
Ficaram todos idiotas. Eu vou levar vocês até, façam uma fila e me sigam. E ele, irmãos, ele levou para Samaria 20 quilômetros. E todos foram em fila, marchando, soldadinhos, atrás de Eliseu. Quando ele chegou com aquela fila, soldados profissionais, com as suas armas, com os seus equipamentos de guerra, e ele, profeta, entra em Samaria. O rei de Israel pirou, dizendo: o que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo o que é isso. Como que um homem, um profeta consegue sozinho neutralizar um exército profissional de um país poderoso? Isso é possível com o respaldo de Deus. O rei pira, diz: o que é isso? Como você faz isso? Quando Elias estava doente, quando Eliseu estava doente, o rei foi visitar ele e chorou, porque Eliseu ia morrer. E disse assim para ele, chorando: meu pai, você vale por um exército inteiro. Você é o exército de Israel. Não é porque ele fosse poderoso, é porque ele tinha o respaldo de Deus. Você também pode ter, se você for comprometido com ele. Agora, enquanto você fica tripudiando, cocheando, uma hora você é, outra hora não é. Uma hora você diz que é, outra hora você nega. Que respaldo você vai querer? Hoje é dia de você dizer para Deus que você é 100% dele. Vai se jogar nos braços dele hoje. E você vai ver como ele vai te respaldar. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Tem que ser 100% de Deus. Amém ou não? 100%. Se você entende isso, dá um aplauso. Ei, meu Deus, o que é isso? Como que esses anjos fazem isso? Põem os soldados para dormir e eles apagam. Homens brutos, hein? Soldado, para ficar cuidando de prisão. Homens brutos, acostumados com esse tipo de ação. Como consegue? Como que o Senhor consegue colocar um exército, um destacamento todo e fazê-los ficarem idiotas, tolos? Estão na frente de Eliseu e não percebem. Eliseu os leva para dentro da capital, dá a eles todos nas mãos do rei. O rei diz: eu não sei o que eu faço com esses homens. Eliseu disse assim: dá um almoço para eles e depois manda eles embora. E ele então obedeceu, deu a comida e mandou embora. E aquele destacamento nunca mais voltou a atacar Israel. Como Deus faz isso? Mexe no entendimento das pessoas. Você lembra do texto que fala daqueles anjos que entraram em Sodoma para tirar Ló e a família de Ló de Sodoma, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e Admá e Zeboim, 4 cidades? Pois os homens de Sodoma queriam sodomizar os anjos. E quando eles estavam para invadir a casa de Ló, os anjos cegaram os homens. Não é que eles ficaram cegos de tatear, eles não conseguiam encontrar mais a porta para entrar na casa. Foi assim que eles se protegeram. Eles agiram na mente dos homens, um poder de agir na mente. E os homens, então, aqueles homens maus que queriam fazer malignidade com os anjos que estavam ali, figura visível, agiram assim. E aqueles homens brutos não achavam a porta, tiveram que desistir. Que poder é esse que esses anjos têm? Como uma das armas que eles têm é de mexer até na mente das pessoas. Legal isso, não é? Que bom que é a nosso favor isso, sim ou não? Que bom que esses anjos têm essas armas poderosas e que agem em nosso favor. Que bom é pensar que esse poder todo está a nosso favor, que somos 100% comprometidos com Deus, sim ou não? Agora quero dizer uma coisa para você.
Preste muita atenção. Demônios, antes de serem demônios, foram anjos. Demônios são anjos caídos. E sobre quem agem os demônios? Sobre quem não tem o respaldo de Deus. E se nós temos na Bíblia alguns exemplos de anjos mexendo na mente de pessoas, embaralhando o entendimento de pessoas, cegando o entendimento, diga cegando o entendimento. Cegando o entendimento. Você sabe o que é uma pessoa cega de entendimento? Você está falando português, claro, e como o entendimento dela está cego, ela não entende nada do que você está falando. Anjos têm esse poder, pois demônios continuam tendo esse poder. Se é maravilhoso pensar que anjos têm esse poder, pois demônios têm esse poder também. Se você não se coloca debaixo da proteção de Deus, se você não é 100% comprometido com Deus, quem garante que esses demônios não vão usar desse poder contra você? Irmãos, quantas pessoas nesse mundo são cegas no entendimento por causa de demônios, desses anjos caídos? Porque essas pessoas não têm o respaldo de Deus, então eles fazem isso, cegam o entendimento. Irmãos, essa semana eu tentei fazer umas caminhadas, dar uma corridinha. Não sei se você percebe. E, irmãos, eu saí para fazer uma caminhada de 5 quilômetros num dos dias dessa semana. E, olha, eu vi vários cartazes da nossa cidade, no caminho que eu fiz. Vários de feiticeiros oferecendo seus serviços para mexer na vontade das pessoas, para mexer na mente das pessoas e para torná-las embasbacadas. Feiticeiros estão aí nos postes, nos pontos de ônibus, cartazes porcamente colados. E o que esses feiticeiros dizem? Se você pagar, ele traz uma pessoa que você quer, uma pessoa que não te quer, mas que você deseja, pois ele faz essa pessoa vir embasbacada até você. E tem deles tão atrevidos que diz assim: se você só paga depois que acontecer. Tem feiticeiro tão atrevido que diz assim: você me paga depois. E tem feiticeiro tão atrevido que diz assim: eu garanto, em 7 dias, a pessoa que você quer possuir vai estar com você, zumbisticamente, mas vai estar inteira. Zumbi, só não vai dar para conversar bons papos. Porque a pessoa vai estar com o entendimento bloqueado. Você sabe que tem pessoas que estão presas por esse tipo de pacto. Porque se anjos fazem isso, demônios já foram anjos e fazem isso nas vidas de pessoas. Prendem o entendimento, cegam o entendimento. Isso não é brincadeira, é muito sério. Deixa você prisioneiro. Eu vou ler 2 textos da Bíblia que falam sobre, o apóstolo Paulo fala que o diabo faz isso. 2 Coríntios 4:4, ele fala assim, 2 Coríntios 4:4. Ele chama Satanás, que era um anjo, o Deus deste século, ou Deus dessa era, Deus com D minúsculo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga: demônios cegam o entendimento dos que não são crentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, e não tenham discernimento da imagem de Deus. Então olha aí, meu Deus, agindo no entendimento, para que a pessoa não entenda. Eu me lembro, uma vez eu atendi na igreja, uma pessoa marcou hora para falar comigo, uma mulher,
que eu nunca tinha visto antes. E ela disse para mim assim: eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque toda vez que alguém começa a falar de Jesus, eu durmo, eu apago. Eu era pastor bem jovem, nunca tinha visto isso. Eu disse: você apaga, você dorme? Preciso que o senhor ore por mim. Eu disse: mas Jesus é tão poderoso, Ele ama você, Ele morreu na cruz por você. A mulher dormiu na cadeira, apagou. Ei, acorde. Eu estou falando que Jesus Cristo é poderoso, morreu na cruz por você, Ele quer salvar você, você crê? Apagou de novo. Eu falava 3 frases, o demônio apagava ela. Então, eu pus a mão na cabeça, comecei a orar. Aí você imagina. Que coisa impressionante. Age no entendimento, fecha o entendimento, cega o entendimento de quem não está respaldado por Deus. E por você é capaz de estar sentado aí, olha, se você está sentado aí e não está entendendo nada, e você está pensando comigo: esse pastor deve ser muito ruim. Não sou eu que sou ruim, ruim é o demônio que está cegando o seu entendimento. Você não entende nada? Olha aí, vê se a pessoa do seu lado está dormindo. Você tá com dó, dizendo: ah, coitado, trabalhou muito. Trabalhou nada, dormiu o dia inteiro. Está dormindo porque está com o entendimento cegado. O anjo do mal está agindo na sua vida ainda. Está agindo por quê? Porque você ainda não fez um compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, Deus vai te respaldar. E se Deus te respaldar, demônio não vai poder agir na sua vida. Agora, o último texto que eu quero ler antes da gente orar. 2 Timóteo 2:25. Diz assim, 2 Timóteo 2:25. O servo do Senhor deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Diga: voltem à sobriedade. O que é sobriedade? Sóbrio é um indivíduo que não está debaixo de influência de álcool ou de drogas. Você já tentou explicar uma coisa para alguém bêbado? Já tentou explicar alguma coisa para um bêbado? Pregar para bêbado? Bêbado só é fácil de empurrar na ladeira para baixo, né? Mas vai tentar explicar alguma coisa para um bêbado? Para que assim voltem à sobriedade. Pois quando você está debaixo do poder do maligno, você perde a sobriedade. É como se você estivesse bêbado para não entender as coisas que você tem que entender, para não entender a revelação de Deus, para não entender a palavra de Deus, para não entender a voz de Deus. Verso 26 de novo: para que assim voltem à sobriedade. Paulo está ensinando o pastor Timóteo a agir para libertar as pessoas desse poder maligno dos anjos maus, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo. O diabo quer prender você em armadilha. Continua o texto. Que os aprisionou, diga: aprisionou. Para quê? Olha o que diz o texto: para fazerem a sua vontade. Então há pessoas que ficam como se estivessem bêbadas, porque não têm condição de entender as coisas espirituais, porque são presas pelo diabo, e são usadas. O diabo influencia na mente dessas pessoas para que elas façam a vontade dele. É com esse poder que o cara diz: eu trago essa pessoa e faço ela te amar. Toda vez que o diabo dá alguma coisa, ele cobra um preço absurdo. Não se contenta só com a vida da pessoa. Pois é uma bênção ter compromisso com Deus. Porque quando eu tenho compromisso com Deus, 100%, Deus me respalda 100%. E aí o diabo não tem vez na minha vida. Você está esperando o quê para ser comprometido com Deus? 100%. Amém ou não amém? 100% comprometido com Deus. Não é para ser 99 crente e 1% vagabundo. Não. 100% crente. Amém ou não amém? Sim ou não?
Isso, seja um irmão honestão. Amém? Não, safado. Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar? Se você tem um compromisso com Deus, levanta sua mão direita para o céu. Essa sua mão santa. Bendito seja o Senhor. Comece a orar ao Senhor, exaltar o nome dEle. É o teu Deus, o Deus da tua salvação, o Deus que te respalda, o Deus que te esclarece, o Deus que abre teus olhos, o Deus que te edifica, o Deus que te ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Exalta o nome dEle aí no seu lugar. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Santo Deus. Diga para Deus que você é 100% dEle. Meu Deus, eis-me aqui 100%, totalmente. Diga para Deus, eu sou totalmente teu, totalmente teu, totalmente teu, totalmente teu. Governa a minha vida, dirige meus passos, controla meu caminho, porque eu sou teu. Eu não tenho parte nenhuma com Satanás. Não há nenhuma área da minha vida que Satanás tenha direito de usar, porque eu sou totalmente teu. Eu faço parte do povo santo e exclusivo do Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Meu nome está no livro da vida. Eu tenho um selo de propriedade em mim, que é o teu Espírito. O diabo não tem acesso na minha mente, não vai entorpecer meu entendimento, porque eu tenho aliança com o meu Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendiga o Senhor. Glórias ao teu nome, Santo Deus. Ora comigo no seu lugar, diga: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me respalda. Como eu poderia viver nessa terra se não fosse o Senhor? O inimigo já teria acabado comigo, mas bendito seja o Senhor, porque o Senhor me respalda. E no teu respaldo eu estou bem seguro. Eu sei que em todos os tempos, até no dia da minha morte, o Senhor vai estar me respaldando. Eu creio que porque eu sou comprometido com o Senhor, tem muitos anjos que o Senhor tem designado para estarem me cercando, me livrando, porque eu sou como Eliseu. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. A minha mente é território do Senhor Jesus. O meu corpo pertence ao Senhor Jesus. Eu sou 100% do Senhor Jesus. Os anjos do mal não têm acesso à minha vida, porque eu sou do Senhor Jesus. Bendito seja meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça comigo o que o Senhor fez com o discípulo do profeta. Abra o meu entendimento. Eu sou discípulo. Por favor, abra o meu entendimento. Amplia a minha visão. Me faz mais sábio. Me faz mais fortalecido, para te servir ainda melhor. Para te servir ainda melhor. Para não cair em nenhuma armadilha do diabo, nenhuma armadilha do maligno. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Deus, me respalde, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.